Hello, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. E o vídeo de hoje é um papo sério, é uma conversa que o Senhor tem ministrado no meu coração, sobre algo que eu tenho vivido, algo que eu tenho sido ministrada, e eu quero compartilhar isso com você também. Vamos lá. Todo começo de ano lá na igreja, a gente faz um período que se chama Semana das Primícias. É uma semana do mês de janeiro que a gente tira para. A gente tem culto todos os dias, e a gente tira esse momento para se consagrar, consagrar o nosso ano ao Senhor, ter um momento de alinhamento do coração, direção, planejamento, enfim. É uma semana onde a gente entrega todo o nosso ano ao Senhor. E esse ano a gente também está fazendo um propósito de oração. A gente está indo bem cedinho pela manhã, num lugar que o pessoal lá da igreja apelida de Vale, porque é um lugarzinho muito delicioso, muito gostoso, no meio do mato, e a gente vai com os irmãos lá para orar, e é um momento muito gostoso, muito bom. É rapidinho, mas muda todo o dia, sabe? Deixa a gente até mais leve. E eu queria usar isso como gancho para a gente conversar hoje sobre vida com Deus, sobre intencionalidade, movimento. E vem comigo que vai ser uma conversa muito proveitosa. Antes de qualquer coisa, eu não sou a favor de superstição espiritual. Eu sou uma pessoa esclarecida, eu estudo a palavra, eu me formei em teologia por gostar muito de estudar a palavra. Eu não acredito que Deus precise dos nossos sacrifícios para fazer alguma coisa, que Deus precise dos nossos sacrifícios para nos aceitar. Eu não acredito que a gente acordar mais cedo, que a gente orar em horário específico vai tocar mais o coração de Deus, ou se a gente for a um lugar específico, a nossa oração vai ser atendida melhor. Se a gente fizer um propósito específico, Deus vai estar mais propenso a nos dar bênçãos, a atender a nossa oração. Nada disso. Para mim, tudo isso é uma baita ignorância espiritual, é uma heresia sem cabimento e pior, é falta de fé no sacrifício de Cristo. O sacrifício de Jesus foi perfeito, foi completo e não precisa de nenhum acréscimo vindo de nós. Nós não temos nenhuma participação em sermos aceitos e em sermos amados por Deus. Nós somos aceitos, somos amados e somos abençoados por Deus por causa do sacrifício completo e perfeito de Jesus Cristo. A Bíblia é muito clara quando nos fala que o que nos salva é a graça mediante a fé. E ainda mais clara ainda quando diz que isso não vem de vós. É Deus, tudo vem de Deus. Tá, se eu não acredito em nada dessas mandingas gospels aí, por que acordar mais cedo? Por que fazer um propósito específico? Por que ir a um lugar diferente para orar e fazer coisas diferentes? Porque, em contrapartida de tudo isso, eu acredito que a nossa fé precise de movimento. Não porque Deus precise dos nossos sacrifícios e rituais e de ou qualquer coisa que a gente venha fazer, mas porque nós precisamos. Quando eu escolho acordar de madrugada, acordar mais cedo, ir para um lugar diferente, fazer um propósito diferente, isso não muda quem Deus é, a opinião de Deus, o decreto de Deus. Não, isso muda quem eu sou. Essas atitudes, sejam elas pequenas ou atitudes um pouco maiores que a gente toma na nossa vida espiritual, elas nos fazem ficar mais atentos. Elas tiram a gente da zona de conforto, tiram a gente do piloto automático, fazem a gente endireitar a rota e enxergar aonde a gente está e aonde a gente pode melhorar para Deus. Elas lembram a gente de que Deus não é algo na nossa vida que a gente encaixa quando dá,
quando sobra tempo, quando a gente acha um momentinho, uma brechinha ali na rotina para poder dar uma atençãozinha a Deus. Não, Deus é o nosso tudo. E essas atitudes nos lembram da grandeza de Deus e de como Ele merece muito mais de nós. Eu entendo que essas atitudes têm a ver com a nossa intenção. É como se as atitudes falassem que Deus é a nossa prioridade. É como se essas atitudes mostrassem para nós mesmos, para a nossa carne, para o nosso ego. Não, o Senhor é a minha prioridade, não as minhas vontades, não o meu conforto. Só que o negócio é que a gente quer uma vida espiritual profunda, a gente vê muitas pessoas, né, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus vivendo coisas incríveis com Deus. A gente quer uma vida espiritual profunda, uma vida espiritual densa, mas a gente não quer ter desconforto. A gente quer permanecer fazendo as mesmas coisas. A gente não quer ter uma rotina, a gente não quer abrir mão do conforto, a gente não quer reorganizar nossas prioridades, a gente quer fazer o que a gente quer e ainda demanda que Deus envie a sua presença e a sua manifestação na nossa vida. E é nessa parte que a gente tem que ter muito cuidado com relação a esses propósitos, a essas atitudes, porque movimento não é para impressionar ninguém. Não é para cumprir tabela, não é para mostrar para ninguém que você faz alguma coisa. O nosso coração tem que estar muito no lugar certo para a gente entender justamente isso. Que esse movimento, que esses propósitos devem ter o único e exclusivo objetivo de alinhar o nosso coração. É muito importante que o seu coração, ao fazer esse tipo de propósito, esteja no lugar certo. Porque se você colocar a sua fé nas suas obras, o seu Deus é você. Então entenda, não é o seu sacrifício, não é a atitude em si, mas é o que essa atitude gera dentro de você. Que mudança isso gera no seu coração? Que transformação isso gera no seu caráter? O quanto isso te aproxima de Deus e aumenta a sua fé em Deus, no sacrifício de Jesus e não no seu próprio? Talvez o movimento que você precise começar a fazer hoje não seja algo muito mirabolante, acordar de madrugada, ir para o vale, fazer, sei lá, qualquer coisa grandiosa. Talvez o movimento que você precise começar a fazer hoje seja criar uma rotina de leitura bíblica mais consistente. Seja fazer o devocional com mais frequência, seja parar um pouco de usar o celular, seja tirar períodos mais longos de oração, eu não sei. Eu só sei que a gente precisa se movimentar. Se a gente quer mais de Deus, a gente tem que fazer mais. Não porque Deus precisa que a gente faça mais. O ponto disso tudo não é a atitude em si, mas o que tem te tirado da inércia espiritual. O que tem feito você sair da mesmice, sabe? Fazer você enxergar aonde você está e como você pode melhorar, porque Deus merece o nosso melhor. Deus merece mais santidade, Deus merece mais busca, Deus merece mais fome e sede. E eu creio que essas atitudes, jejum, oração, essas coisas meio doidas que a gente pode fazer, às vezes nos ajudam a nos movimentar e a nos levar para esse lugar de enxergar onde nós estamos e o que a gente pode melhorar. E para a gente concluir esse assunto, a gente precisa entender que Deus não precisa de mais nada para nos amar. Nenhuma das nossas boas obras, nenhum dos nossos sacrifícios vai fazer com que Deus nos ame mais, vai fazer com que Deus nos aceite mais. Todas as nossas obras, todos os nossos sacrifícios são, na verdade, para nós mesmos. Elas servem para nós nos lembrarmos quem Deus é e quem nós somos nele. A vida com Deus não é superstição, não é mandinga. A vida com Deus é relacionamento. E relacionamento que é relacionamento precisa de movimento, precisa de intencionalidade. Que esse ano a gente não busque mais rituais, mas a gente busque estar mais atento, mais presente
e mais disposto a fazer mais por Deus? É isso. Deixa aqui nos comentários o que que você pensa sobre isso, se você tem sentido essa necessidade de se mover mais, de estar mais atenta, mais presente, mais intencional no seu relacionamento com Deus. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos que vão sair. Deixa também o seu like aqui embaixo para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante e distribua para mais pessoas. E se você sentir no seu coração, envie esse vídeo para uma pessoa que você acha que precisa ouvir sobre esse assunto. Um beijo e até o próximo vídeo.